que nós vamos acolher agora, ela que é coordenadora estadual do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Coloque a mão no coração e a gente canta e eu recebo com carinho Silvana Moraes. Vem, Silvana, minha irmã, pregar a palavra de Deus para nós. Isso, mão no coração. Silvana, Deus abençoe, querida. Eu abro as portas do meu coração, te Dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Mães que oram pelos filhos. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Silvana Moraes. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Boa tarde. Boa tarde às mães, os pais, as famílias que estão em casa nos acompanhando nesse Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para as mamães que estão em casa, para as mães que estão aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Mães que oram pelos filhos do estado de São Paulo. Muito obrigada. Eu me sinto muito agradecida pela presença de vocês. Então, como o padre disse, eu atualmente coordeno o movimento Mães que Oram pelos Filhos aqui no estado de São Paulo. Eu tive a graça de conhecer esse movimento e me entregar à vontade de Deus para que mais mães, como disse o padre Rodrigo na sua fala, que mais mães se unam para rezar pelos seus filhos. Porque rezar pelos filhos nós fazemos, mas estar em união, em unidade, nos fortalece. E estar num grupo de mães que oram, esse movimento que nos levantou para orarmos pelos nossos filhos, nos fortalece. Porque a hora que o meu filho está com dificuldades, e às vezes eu não tenho forças para rezar, eu sei que tem um exército de mães rezando pela minha família. Hoje, nós somos convidados, neste momento, a refletirmos, como as outras passagens já nos trouxeram, mulheres da Bíblia. E eu quero refletir com vocês sobre Judite. E já nesse início, Judite, ela representa a fragilidade, e uma fragilidade que vence a partir do agir de Deus. Então, eu quero convidar você, mãe, que está aqui, a ficar em pé, para a gente já começar rezando. E você que está em casa também, rezar conosco. Porque nós, mulheres, mães, e também os homens, os pais, os filhos, muitas vezes nos sentimos enfraquecidos, nós nos sentimos impotentes. E é nesse momento que nós nos colocamos na presença do Senhor, o Senhor ele nos fortalece, Ele nos dá a vitória. Ele vem trazer para nós essa resistência, essa perseverança. Porque muitas vezes o sofrimento da vida, ele vem e nos dá uma rasteira. Mas como disse a música, o Senhor me pega e me levanta. Feche os seus olhos e converse com o Senhor neste momento. Coloque para o Senhor essa sua fraqueza. Muitas vezes essa nossa impotência diante de tantas coisas que nos são apresentadas. Tantas novas ideologias, tantas dificuldades que surgem na nossa vida. Coloque-se para o Senhor, como essa mulher, esse homem,
esse filho de Deus, que muitas vezes se sente enfraquecido, mas que o Senhor, Ele nos dá força. O Senhor nos dá a possibilidade de levantar, de recomeçar. Não importa quais são nossas fraquezas, não importa quais são nossas dificuldades, mas o Senhor, Ele possibilita, Ele nos dá a mão e Ele possibilita que nós levantemos. Ele nos dá a mão e coloca-nos em pé. Como nós vamos ver no livro de Judite, Ele nos coloca em pé para a batalha, para vencer o inimigo que se apresenta na nossa vida e na nossa família. Entregue-se ao Senhor, que Ele venha restaurando as suas forças, para que você, fortalecida, consiga combater os inimigos que surgem e que se levantam contra nossos filhos, contra nossas famílias. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Se você quiser pegar a sua Bíblia, o trecho que nós vamos ler daqui a pouco é Judite 8. Mas antes nós vamos refletir um pouco sobre a personagem Judite e sobre todos os exemplos que nós podemos tirar dessa mulher viúva que não tinha representatividade naquela sociedade em que vivia, mas que ela, com sabedoria, com oração, salva o seu povo. Então, Judite significa judia, uma mulher judia. E ela representa essa resistência do povo judeu contra os seus opressores. E é um convite para nós também, para nós enfrentarmos as opressões que muitas vezes se batem, chegam até a nossa família, até a nossa casa, até os nossos filhos. Judite, ela é esse convite. Mas só que Judite, ela não enfrentou os opressores do seu povo de qualquer maneira. Judite foi forte, sábia, soube esperar o tempo certo para agir. Então, esse convite para nós hoje, mães, pais e filhos, é para que nós também nos coloquemos na luta contra os nossos opressores, contra as coisas que vêm chegando ao nosso lar, à nossa família, e que muitas vezes nós não sabemos como lidar, nós não sabemos como enfrentar.
Judite, ela soube. E nós vamos conhecer essa história. Qual foi o processo vivido por Judite para vencer o inimigo de seu povo? E se nós pensarmos hoje, os inimigos que oprimem a nossa família, que oprimem a nossa casa, são muitos. Muitas vezes é a depressão, muitas vezes é a perda de um ente querido que nós não conseguimos superar, às vezes a perda de um filho. A mãe que perde um filho, tamanha é a dor, que muitas vezes ela se sente oprimida por aquela dor durante muito tempo. E às vezes ela vai se entregando a essa dor. São opressões que estão dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, e que a palavra de Deus nos traz alguns caminhos para que nós consigamos vencer essas opressões. Às vezes são ideologias que o mundo dito moderno traz para dentro das nossas casas e nós não sabemos como enfrentar. Mas através do exemplo de Judite, nós vamos ver que aquela mulher frágil, aquela viúva, ela sabe onde buscar a força. E nós, mães que oram pelos filhos, nós cristãos, nós também sabemos onde buscar essa força. Nós também temos o caminho, nós temos a verdade, nós temos a vida. E nós precisamos chegar mais perto daquele que tudo pode. Daquele que vem, nos tira do chão, nos levanta e que caminha conosco. Jesus, o Senhor, Ele não só nos tira do chão, Ele não só nos dá força, Ele caminha conosco. Ele nunca nos abandona. E nós precisamos ter essa certeza de que o Senhor, Ele está conosco. E que os inimigos e os opressores da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, eles podem ser vencidos. Não por nós, que somos fracos, pecadores, mas pelo Deus que pode tudo, tudo, tudo. E foi nessa certeza que Deus estava com ela que Judite agiu. E deve ser nessa certeza que Deus também está conosco, que nós devemos pedir a sabedoria, pedir a fortaleza para enfrentar tantos inimigos que se colocam na nossa família, que se colocam na nossa sociedade. Coloca a mão no seu coração. E como mãe, eu quero que você coloque agora os seus filhos. E como filha, que você coloque agora o nome dos seus pais. Como cristão, participante de uma comunidade, que você coloque o nome do seu pároco. E que você, neste colocar o nome dessas pessoas que você foi se lembrando, você coloque também as lutas dessas pessoas que você tanto conhece. Principalmente na sua casa, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, você que é pai. Às vezes dos irmãos, dos sobrinhos. Quantas lutas você conhece? Quantas lutas você, às vezes, ajuda as pessoas a lutarem, a vivenciarem. E que neste momento que você coloca o nome dessas pessoas na tua mente, você vai entregando também para o Senhor. E pedindo para que o Senhor venha trazendo a fortaleza, a sabedoria, trazendo todo o auxílio do Espírito Santo, para que essas lutas sejam vencidas. E muitas vezes são lutas que nós consideramos impossíveis de serem vencidas. E realmente elas são para nós.
mas não são impossíveis para Deus. Não são impossíveis quando nós colocamos o nosso joelho no chão, quando nós entregamos de coração toda a situação da nossa casa aos pés de Jesus, confiantes na misericórdia de Deus. Que neste momento no seu coração você coloque essas pessoas, essas lutas, coloque as situações, os impossíveis da sua casa, dos seus filhos, da sua família, e vai colocando para o Senhor e pedindo que o Senhor traga a essas pessoas essa fortaleza e conduza a vitória. Porque com Jesus, com o Senhor, iluminados pelo Espírito Santo, a vitória é certa. É o que Judite, no livro que nós estamos refletindo, ela nos mostra. O livro nos mostra, e a palavra de Deus nos mostra, como em outros livros, mas hoje especialmente em Judite, que com o Senhor a vitória é certa, não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do exército que se levante contra a nossa família, contra os nossos filhos. Quando nós confiamos em Deus, quando nós nos colocamos na presença do Senhor e clamamos a sua misericórdia, a vitória é certa. Porque a vitória não é nossa, a vitória é de Deus. Vai colocando para o Senhor os impossíveis da sua vida, as lutas mais difíceis que você tem lutado, as dificuldades. Quais são os exércitos que hoje estão lutando contra você? Coloque para o Senhor, na certeza de que Ele te dará a vitória. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. E o livro, a palavra nos traz algumas características de Judite. Judite era frágil, piedosa, observava a lei e era testemunha. Quando o seu povo estava cercado pelo exército inimigo, que não chegava água para as pessoas do seu povo, porque os exércitos tinham trancado, a chegada de água para aquele povo. Ou seja, sem água o povo teria que se render. E esse povo murmurou, duvidou. E Judite chamou a atenção deles. Não, confiemos no Senhor. Confiemos no Senhor. Mesmo que pareça impossível a vitória. Mesmo que aparentemente sem água a gente não consiga sobreviver,
e a gente tenha que se render. Mas ela chegou e disse para os líderes: confiemos no Senhor. Testemunho muitas vezes que nós precisamos dar na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. E não é o testemunho na hora que está tudo bem, todo mundo está feliz, está tudo dando certo. Mas é o testemunho assim como Judite fez. A hora que a coisa está feia. A hora que está todo mundo achando que não vai dar certo. E aí eu digo, você diz como testemunho: vai dar certo. Porque o Senhor é por nós. O Senhor é o nosso Senhor. Naquele momento em que as coisas, todo mundo está duvidando. Aquele casamento não vai para frente. Imagina que aquilo vai dar certo. E você diz: o Senhor é o nosso Senhor. Ele dá a vitória. Na hora que você conversa com uma mãe desesperada, que o filho está perdido em vícios, você diz: não, com Deus é possível a libertação do vício. É dar testemunho no momento em que a vitória parece impossível. Assim foi Judite. Quando o povo já estava com sede, querendo se render, ela chega e diz: não, o Senhor vai nos dar a vitória. Não nos rendamos aos nossos inimigos. E aí a gente percebe que muitas vezes nós nos comportamos como esses líderes daquele povo, que queria se render. Quando as coisas acontecem lá em casa, ou quando está muito difícil, a gente diz assim: vamos deixar para lá? Todo mundo faz mesmo. É tão normal isso, eu sei que está errado. Como cristão, eu sei que está errado. Mas aí eu falo: não, mas vamos deixar para lá. Não vamos lutar mais não. Vamos nos entregar. Está todo mundo fazendo assim, vamos fazer assim também. Somos nós, agindo muitas vezes como aquele povo que queria desistir. E aí nós precisamos de uma Judite para chegar e falar: não, está errado essa situação que está acontecendo na sua casa. Está errada essa situação que você está vivendo. Olha para o Senhor. Olha, está em desacordo com a tua vida de cristã. Está em desacordo com a família cristã que Deus quer. Está em desacordo com o lar santo que o Senhor sonhou para você. Nunca nós devemos deixar para lá. Está muito difícil. Vamos deixar de combater. Vamos nos entregar. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós sejamos fortes, persistentes na oração e que nós tenhamos fé e a certeza de que a vitória vem dele. Nós não podemos nos acovardar diante das situações inimigas que acontecem na nossa casa, na nossa vida. Nós não podemos nos acovardar porque todo mundo está fazendo. E mesmo eu sabendo que está errado, eu falo: não, deixa para lá. Nós estaremos sendo como aquele povo que duvidou da vitória de Deus. Que no nosso dia a dia, nós não deixemos, não nos acovardemos diante das situações que querem destruir nossos filhos, nossa família, nosso trabalho, mas que nós sejamos testemunhas, assim como foi Judite, do poder de Deus e da vitória de Deus, que é certa na nossa vida quando nós entregamos e confiamos. Fecha seus olhos. Você que está em casa, reza comigo também. Fala para o Senhor e peça perdão a Ele pelas vezes que você tem se acovardado,
diante das situações que te rodeiam e que você tem consciência que estão erradas. Mas você, para não chatear, você acaba deixando passar. Mãe, dentro da sua casa, muitas vezes você vê seu filho se perdendo, sua filha se perdendo, tendo atitudes que não são cristãs. E você, para evitar um conflito, se cala. Peça perdão a Deus agora. E como Judite, se propõe a ser um testemunho para o seu filho, para a sua filha. Não busquemos o jeito mais fácil de educar, porque educar não é fácil. Ser mãe, ser pai, ser família não é fácil. É trabalhoso, mas é de Deus. Que peçamos perdão ao Senhor por todas as vezes que nós nos encontramos os nossos filhos em situações de pecado e fechamos os nossos olhos por medo. Porque o mundo faz assim. Como é que eu vou falar para o meu filho ou para a minha filha que isso está errado? Peça perdão ao Senhor, mãe, pai, por muitas vezes ter se acovardado e não ter chamado seu filho para conversa, chamado a sua filha para conversa, explicando para ele e para ela o que Deus espera deles. Peça perdão, mãe, pai, filho, porque muitas vezes são os pais que estão em situação de pecado e os filhos se acovardam, deixam passar. Que nós não nos acovardemos, peçamos perdão ao Senhor pelas vezes que nós deixamos passar as coisas erradas dentro da nossa casa, por não querer conflitar, por querer passar de bonzinhos. Ser mãe não é ser muito boazinha muitas vezes. Ser pai não é ser o bonzinho muitas vezes. Ser mãe e pai é ser guardião. Guardião da moral dentro da sua casa, guardião dos costumes cristãos, dos ensinamentos cristãos dentro da sua casa para os seus filhos. Peça perdão pelas vezes que você deixou passar. E faça um compromisso com Deus de não deixar passar sem se pronunciar. Não se cale diante das situações de pecado em que se encontram seus filhos, suas filhas. Não se cale. Pode ser que você falar não vá resolver, mas você não pode se calar. E nós vamos ver que quando a gente fala com sabedoria de Deus, a vitória é certa. Porque com Deus, a vitória é certa. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Cantemos todos juntos. Jesus, Jesus é o Senhor da nossa casa, da nossa família. Jesus, Jesus, Jesus.
todo mal se dobre diante do nome de Jesus. Você pode cantar mais forte o nome de Jesus. E Judite, como eu disse, ela nos dá pistas de como rezar, de como vencer esse inimigo forte, sendo fraca com a força de Deus, nos tornando fortes. A primeira coisa que Judite fez, enquanto todo o povo estava preocupado e murmurando e falando, Judite estava em silêncio. Judite estava rezando. Judite estava afastada, rezando e clamando a Deus. Depois que o Senhor mostrou a ela como agir, quando agir, aí sim, ela agiu. Ela saiu do seu povoado e foi até o inimigo para vencê-lo. E aí eu pergunto, principalmente para nós, mulheres, qual é a nossa reação quando as coisas não vão bem? Raramente é o silêncio. Quando deveríamos, como Nossa Senhora, primeiro rezar e depois falar, depois agir. Então, todo momento, quando nós tivermos uma situação, nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos deixar passar. Mas antes, nós precisamos rezar. Rezar pedindo a sabedoria de Deus, pedindo a instrução do Senhor para saber como agir e quando agir. Porque quando nós murmuramos, quando nós falamos, quando nós ficamos tagarelando muitas vezes, o Senhor, nós não conseguimos ouvir ao Senhor. Judite, ela se afastou, ela rezou, ela clamou e ela esperou o tempo de Deus. Ela recebeu as orientações de Deus de como agir para vencer aquela situação tão aparentemente impossível de ser vencida. E nós? Como é que nós agimos na nossa casa? Quando acontece alguma coisa, a gente já sai xingando e vai conversando e já vai falando e arruma a cozinha falando e vai para o trabalho falando e fala e não resolve nada. Então, Judite também para nós é exemplo do silêncio e da oração para a escuta de Deus. Porque enquanto nós falamos, muitas vezes o Senhor está falando conosco e nós não estamos escutando. Porque como a palavra diz, o Senhor, Ele vem no silêncio. E nós precisamos praticar isso. Rezar, conversar com Deus, mas ouvir Deus. Ouvir Deus nos instruindo como agir na educação dos nossos filhos,
Como agir com as situações novas que às vezes os filhos trazem da escola. Como agir? Pai, como agir? Quando acontece algo no serviço que vai afetar a sua família, que vai afetar você. Como agir quando tudo começa a chegar coisas pelo celular, coisas que não são de Deus? Como agir? Como agir quando alguém do nosso trabalho faz uma fofoca, fala mal e às vezes é mentira, muitas vezes, a maioria das vezes é mentira, fala mal do chefe, fala mal do colega. Como agir? Falar? Não. Judite, ela nos dá esse caminho. Silenciar. Silenciar e clamar a misericórdia de Deus. Quantas vezes, às vezes em relacionamentos, pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho, a gente fala, como que eu vou sair dessa situação? E às vezes uma situação que a gente nem provocou. As coisas foram acontecendo, envolvendo você. Você fala, meu Deus, como eu vou sair disso agora? Silenciar, rezar, clamar a misericórdia do Senhor. Essa foi a atitude de Judite. Só que ela não ficou só na oração. Quando Deus disse, haja, ela foi e fez. Ação, oração e ação. É claro que nós precisamos contextualizar o livro de Judite, né? Depois de Jesus, nós não temos mais o olho por olho e dente por dente. Mas na época em que o livro de Judite relata, a vitória dela foi matar o inimigo daquele povo. Hoje não. Hoje a nossa vitória não pode ser matar alguém. Pelo contrário. Hoje a nossa vitória deve ser trazer a pessoa para a vida de Deus, para a vida de oração. Trazer nossos filhos para a comunhão. Quantos filhos, quantos pais, quantos casais estão afastados de Jesus Eucarístico? Então, hoje a nossa vitória dentro da nossa casa, nos nossos ambientes, não é matar ninguém. É dar vida. É apresentar a vida nova através do nosso testemunho. E Judite, seguindo o processo que Judite fez, ela rezou e ela agiu. Agiu no momento certo, agiu com a instrução do Senhor Deus. Então, que o nosso agir como mães, pais de famílias e filhos seja uma ação baseada na oração, baseada na palavra de Deus. E aí eu quero ler com vocês, lá em Judite 8, um trechinho que vai falar da fé e vai falar do tempo de Deus. Porque nós também precisamos entender o tempo que Deus tem para cada coisa. No capítulo 8, versículo 14. Versículo 15. Absolutamente, irmãos, não provoqueis o Senhor nosso Deus, porquanto, e se não quiser ajudar-nos nesses 5 dias, poder Ele tem, nos dias que quiser, para ajudar-nos, ou então para exterminar-nos diante dos nossos inimigos. Então, poder Deus tem. Vós, porém, não exijais garantias das vontades do Senhor nosso Deus, pois Deus não é como o ser humano, para ser intimidado com ameaças, ou como alguém que possa ser julgado. Por isso, aguardando a salvação de sua parte, supliquemos que venha em nosso auxílio, e Ele escutará a nossa voz, se bem lhe aprouver. Então, que nós saibamos, nas nossas orações, pedir a sabedoria de Deus para agir.
mas que nós entendamos também o tempo de Deus. Santa Mônica rezou 30 anos, mais de 30 anos, para ver seu filho Santo Agostinho convertido. E muitas vezes nós queremos as coisas num estalo de dedos. Nós não mandamos em Deus. Nós confiamos em Deus. O Senhor não é um ser para ser intimidado. Ele sabe tudo e realiza tudo a seu tempo, no momento certo. E esperar o tempo de Deus é esperar a graça plena. Porque quando as coisas são apressadas, a graça não é completa. Então, que nós rezemos, saibamos ser mulheres e homens que pedem o Espírito Santo de Deus, que silenciam no momento certo, que pedem a instrução para o Senhor, mas que saibamos agir no momento adequado. E o Senhor, que tem poder para tudo, atenderá aos nossos pedidos e às nossas súplicas, se assim lhe for agradável. Que nós busquemos sempre estarmos com os nossos pedidos aos pés do Senhor Jesus. E pedindo ao Senhor que nos mostre se aquilo que pedimos realmente é o que o Senhor quer que aconteça na nossa vida. Nós precisamos ser também obedientes e saber esperar o tempo de Deus, sabendo que para Deus, com Deus, a vitória é certa. Nada poderá. Silvana Moraes, obrigado pela presença. Silvana, coordenadora estadual do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Deus abençoe você, querida. Seja sempre bem-vinda. Vitória.